E estamos de volta! Começamos então a segunda temporada da Live do Escudo, o encontro das consultorias de saúde e segurança do trabalho mais pertinentes do Brasil. Meu nome é David Alexandre, sou responsável pelos projetos personalizados do Portal Escudo e do meu lado o fiel escudeiro Rodrigo Deon. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que bom que você está aqui conosco, nos acompanhando ou ao vivo ou pela gravação. Sou Rodrigo Demo, responsável aqui pela equipe de sucesso do cliente do Portal Escudo, e hoje a gente vai falar sobre alguns temas muito interessantes com uma convidada também muito especial que o David vai estar chamando daqui a pouquinho. A promessa da noite é que a gente vai reinventar o SST dentro da crise, Demo. De fato, porque crise em alguns setores existe. Vamos falar sobre isso e não só sobre a crise constatada, mas também a solução para ela, né? Algumas ideias criativas aí para a gente poder reinventar o negócio. Exatamente. E para quem está vendo a gente pela primeira vez, eu queria muito agradecer pela sua participação e lembrar que você pode estar junto conosco aqui, acompanhando a gente no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, enfim, todas as redes sociais aí possíveis e imagináveis. A equipe do marketing está cada vez chegando em lugares mais distantes. E você pode mandar suas perguntas para a nossa especialista de hoje. E eu acho que eu já dei um pouquinho do spoiler aqui, que nós temos uma especialista debutando aqui conosco, né, Demo? Sim, primeira vez dela conosco numa live ao vivo, né, para a gente falar aí sobre um tema muito focado na realidade dos nossos parceiros, o pessoal que trabalha com saúde e segurança do trabalho e que precisa pensar em novas formas de faturar, né, e reinventar o seu negócio quando o cliente fecha a torneira, né? É verdade. O mercado muda, mas será que é crise para todo mundo? Essa que é a pergunta, né? Então, quem a gente vai receber hoje, gente? É uma pessoa que tem longa experiência e convive com prestadores de serviço em SST. Ela é engenheira, especialista em segurança do trabalho, neurocientista, mestranda em tecnologias emergentes de educação. Vamos receber com a gente, então, a especialista em aprendizagem e saúde e segurança no trabalho, Patrícia Rangel. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, Patrícia. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Patrícia, é uma satisfação ter você aqui com a gente. Acho que é a primeira menina que a gente recebe aqui, né, Demo? Acho que é a primeira de muitas. Olha só. Opa, que honra. A mulherada tem que marcar presença aqui com a gente, né? E é verdade, porque o mercado está aberto. E assim, o último levantamento que eu vi da área de saúde e segurança no trabalho, aproximadamente 46% do mercado de saúde e segurança no trabalho, dos profissionais de saúde e segurança no trabalho, são mulheres, né? E a gente passou uma temporada inteira e agora que a gente conseguiu trazer a primeira menina aqui para compartilhar um olhar, porque às vezes a gente é muito obtuso, né? O homem é muito paradinho, muito quadrado, às vezes a gente não tem essa visão do todo que vocês conseguem fazer com o pé e uma mão amarrada nas costas, né, Patrícia? Com certeza, temos aí algumas habilidades a mais, mas é um prazer estar aqui representando as mulheres da saúde e segurança do trabalho. Tem aí a minha história dos últimos, 21 anos já na área. Eu não gosto muito de contar. Não entrega a idade. Esse período, né? Denuncia a idade, mas acho que vou poder contribuir aí e representar a mulherada. Legal. Patrícia, então, para a gente abrir a nossa noite, explica para nós um pouco mais quem é a Patrícia Rangel, fala para a gente da tua experiência, da tua história, dentro da área de saúde e segurança do trabalho, por favor. Tá. Bom, eu sou engenheira de segurança do trabalho, como vocês falaram lá na apresentação. Busquei algumas especializações para ficar ainda melhor aí nessa missão de mudar o mindset do colaborador da área de segurança do trabalho. Eu tenho esses 21 anos de experiência na área, e aí, assim, um destaque muito grande para a parte de educação corporativa, porque sempre teve a ver com esse meu propósito de realmente transformar a ação dos colaboradores e fazer com que eles efetivamente agissem com segurança em primeiro lugar, que acho que esse é o grande desafio da segurança do trabalho. E aí, ao longo desse período, eu passei por algumas empresas, desde multinacionais até empresas familiares, foram diversos segmentos. Trabalhei em petroquímica, prestadoras de serviços, até mesmo numa empresa de explosivos, focada em NR19.
Então, acredito que hoje aí a gente vai ter algumas histórias bem interessantes e bacanas para compartilhar com todos. Bem, e hoje a gente vai contar então com a ajuda da Patrícia para olhar para esse setor de saúde e segurança do trabalho, né? E olhando como ele pode se reinventar no meio da crise, né? Mas antes a gente tem que olhar com carinho para o que é crise nessa área de saúde e segurança do trabalho, né, Patrícia? Se a gente olha a crise durante a pandemia, durante esse 1 ano e meio aí, para todos os setores do Brasil, a gente pode ver o PIB diminuindo, né, nos últimos trimestres, caindo bastante, as empresas segurando os investimentos, cortando custos, né, inclusive custos com treinamento. E aí, quando vem aí a necessidade de fazer treinamentos obrigatórios, em que eles já estão com uma equipe muito reduzida para realizar a sua produção, para manter a sua produtividade alta, estão com uma equipe reduzida, tem que falar lá para o supervisor que tem que tirar ele do trabalho para fazer um treinamento lá de 40 horas, 60 horas presenciais, né? Então, no meio de tudo isso, entra o setor de saúde e segurança do trabalho, tendo que apresentar novos serviços ou novas formas de empacotar os seus serviços para se transformar e ser relevante no momento de corte de custos, né, no momento que a gente tem que otimizar aí, o uso das pessoas, os recursos. Então, nos ajuda a pensar um pouquinho qual que é a tua percepção aí sobre o que tem acontecido com esse mercado no último 1 ano e meio, pensando nessa transformação toda. Bom, assim, acho que você falou um ponto bem interessante, que é a questão da crise, né? Assim, embora a gente esteja aí ao longo dos últimos 17, 18 meses vivendo uma crise, para alguns segmentos, sim, teve um impacto muito grande, mas para outros nem tanto. Então, assim, a palavra-chave desse processo, sem dúvida, é transformação, porque, assim, em todas as áreas foi dessa forma, não seria diferente com a saúde e segurança do trabalho e com os prestadores de serviço dessa área, porque, de repente, nós fomos, assim, convidados a atuar de uma nova maneira, quase que 100% online. Então, foi fundamental iniciar todo um processo de readequação, transformação, para a gente poder rever como fazer as entregas do dia a dia. Você citou a questão do treinamento. Então, como que a gente vai otimizar, reduzir despesas? Então, a gente parte para o EAD, é uma coisa válida, legal, judicialmente válida. Então, a gente vai buscando alternativas. Então, a tecnologia, que já estava muito presente na nossa área, ela ganhou ainda mais força nesse período e, de uma certa forma, nos ajudou nessa quebra de paradigma, especialmente quanto à utilização de tecnologia na área de saúde e segurança do trabalho. Porque assim, o que eu vivenciei ao longo dos últimos 20 anos foi muito paradigma de que não pode usar tecnologia, de que tem que ser uma área operacional, tem que ser 100% presencial. E aí, de repente, a gente foi obrigado a fazer o online e aí veio um monte de profissional e começou a entender que realmente dá para fazer com qualidade através da tecnologia. Acho que esse, assim, para mim, Demo, foi o grande destaque nesse período de transformação na crise. E as mudanças vão acontecendo e a gente vai se adaptando, né? Quem não se adapta, né, já dizia Darwin, morre no meio do caminho, essa é bem da verdade, né? E aí, antes da gente chegar aqui, Patrícia, a gente falava um pouco sobre o que era crise, o que não era crise, porque, de certa forma, nós estamos conectados ao mercado de saúde e segurança no trabalho. E ao longo do último ano, a gente não viu acontecer crise para o negócio de treinamentos digitais, né? Como é que você enxerga a crise nesse cenário? Existe efetivamente uma crise na área de saúde e segurança no trabalho ou existe uma crise no treinamento presencial? Bom, eu entendo que existe sim uma crise quando a gente pensa na redução de despesas, que não teve como. Então, assim, a gente precisa continuar comercializando soluções e serviços, sendo mais competitivo e tendo que ter muito do nosso diferencial nessa entrega. Então, existe sim esse cenário, mas daí é onde vem a importância da criatividade. Porque, assim, no momento de crise, a gente precisa criar. E aí, o estímulo à criatividade foi outra coisa que passou a ser, assim, fundamental para o sucesso dos profissionais da nossa área. Assim, principalmente para as empresas de consultoria. Precisamos pensar fora da caixa, fazer diferente,
ter entregas mais eficientes, mais eficazes, porque isso é que passou a ser o grande diferencial competitivo. E para esse estímulo à criatividade, nada melhor do que estar atento às tendências das outras áreas. Então, você falou com relação aos treinamentos. Realmente, treinamento presencial não tinha como fazer. Então, qual que é a tendência dos treinamentos? Que não agora, já vinha de antes, a gente já tem aí alguns anos que tinha sido documentado através da nota técnica 54, que nós podíamos fazer os treinamentos de maneira online. E aí veio, em 2019, a NR1, reforçando tudo que já estava na nota técnica. E aí veio o Covid. Então, assim, se a gente parar para ver, as coisas se encaixaram. Não da forma que nós gostaríamos, porque ninguém gostaria de ter vivenciado os últimos 18 meses que nós estamos, em função dessa doença, mas realmente, se a gente parar para pensar em quebra de paradigma, em estímulo à criatividade, foi um grande ganho, especialmente para a parte de treinamentos. A gente está falando de treinamento, mas várias outras coisas, sistemas de gestão que a gente pode passar a utilizar de uma forma muito mais forte, substituindo o bom e velho controle em planilhas ou em controles manuais. Então, a tecnologia como um todo foi muito facilitada e estimulada ao longo desse período. Quando a gente olha aí, Patrícia, essas evoluções digitais, a gente vai enxergar empresas que já estão há muitos anos no mercado, consultorias também de saúde e segurança do trabalho que estão há muitos anos no mercado e que apresentam algumas dificuldades, né, em fazer uso disso da forma inteligente, da forma correta, que dê retorno para o investimento dela, né? Então, sobre essa ótica, o mundo digital pode ser uma barreira, né, para essas consultorias que não estão adaptadas, não estão acostumadas e não tem ninguém para assessorá-las nesse processo, nessa migração, né? Mesmo assim, mesmo ela sendo essa barreira sobre esse aspecto de aprendizagem para poder gerar melhores resultados, você entende que esse mundo digital ainda pode favorecer essa criatividade no sentido de desenvolver novas soluções, de conseguir criar novas tendências junto ao seu mercado para agregar valor? Se sim, por quê? Se não, por quê? Nos ajuda a pensar um pouquinho esse tema aí junto com os nossos ouvintes, especialmente as consultorias aí. Tá. Bom, eu penso que sim, sem dúvida alguma. Sou suspeita, né? Porque como eu estudo o tempo inteiro tecnologias aplicadas à educação corporativa e tecnologias aplicadas à saúde e segurança do trabalho, entendo que a tecnologia está aí para ser utilizada e para poder nos facilitar o dia a dia. Você falou com relação ao bloqueio, a dificuldade de algumas empresas de consultoria. Isso é uma verdade, mas cada vez mais cabe a nós ceder a isso. Não dá mais para ter medo da tecnologia, porque a tecnologia a gente já não vive sem. Se a gente parar aí para pensar um pouquinho na nova geração, é uma geração tecnológica, já tem tecnologia substituindo algumas profissões. Então, assim, o que nós, enquanto consultoria, podemos fazer para poder utilizar da melhor forma essa tecnologia? É realmente fazer o nosso serviço ser entregue através da tecnologia. É utilizar a tecnologia como um meio. Então, assim, aqui a gente, óbvio, estamos no Portal Estudo, vamos falar bastante de treinamento, mas eu gosto de dar também outros exemplos. Então, assim, você vai fazer gestão, não dá mais para ficar fazendo gestão olhando 1000 planilhas. A gente tem que ter um sistema que propicie isso. Se a gente for falar de treinamento, é o LMS. Então, você tem que ter uma plataforma onde concentre todas as informações dos treinamentos dos seus colaboradores, dos treinamentos. Então, se a gente para pensar enquanto prestador de serviço de saúde e segurança do trabalho, imagina viver sem tecnologia. Os clientes finais, que são os nossos compradores, eles precisam da tecnologia para garantir que as informações que nós estamos entregando são seguras, que eles podem confiar naqueles dados. Não dá para confiar em planilha de papel, em rabisco de caderno. Então, assim, é isso que vai nos diferenciar. Quando eu falo de quebra de paradigma, cabe a nós quebrar isso. Essa barreira não pode existir. Então, nós temos que estar abertos a entender como a tecnologia vai nos ajudar a diferenciar a nossa empresa, a entregar produtos de mais qualidade, de maior eficiência, que é o que o cliente final precisa, é o que o mundo precisa.
E esse universo online nos permite ser muito criativo, muito inovador. A cada dia a gente tem uma ideia nova de como levar essa tecnologia para o cliente final. Faz sentido aí para você? Faz sentido. E tu me fez lembrar de um futurólogo, Patrícia, que dizia que existe e existirá, né, 2 tipos de empresas no Brasil e no mundo, né? As que se digitalizaram e as que fecharam. Né? Isso vale um pouco para as consultorias, né? As consultorias que estão atentas ao que o mercado está pedindo delas, né? E não está esperando o concorrente apresentar a solução antes de eu ter tempo de ouvir o que o cliente está precisando para entregar com mais agilidade, mais qualidade, mais segurança, sem o erro humano do processo de controles manuais, né? Sem perder prazos, né? Quem está atento a tudo isso vai continuar aí competitivo nesse mercado, né? Eu queria, então, agradecer inicialmente a apresentação, o pessoal que está acompanhando a gente. Eu já passo a bola para ti novamente, Demo. O Paulo Henrique, que está junto com a gente hoje, mandou uma boa noite aí, e a gente manda os seus recados que a gente vai colocando no ar aqui, pessoal. E essa é a ideia. O programa também é de vocês participem, mandam as suas perguntas. Ao Ednilton Rocha, inovação. O cara já trouxe inovação no nome, aí, ó, já veio forte já. E ao Gabriel Marante aí, que está junto com a gente acompanhando a live dessa noite. Temo. Perfeito, então vamos, já chegando, o tempo voa, né, pessoal, já é 19h16 aqui, já vamos chegando aí para o finalzinho do primeiro bloco, né, queremos reforçar que estamos abertos a ouvi-los, a gente traz aqui ao vivo as perguntas de vocês para a gente trazer para o novo bloco, né, e para a gente entrar ali para o novo bloco, Patrícia, eu quero que você nos ajude a pensar aqui sobre essa realidade das consultorias, né, ainda que elas sejam criativas, existe essa resistência ao novo, né, não só junto aos colaboradores, aos donos, aos CEOs das consultorias, mas também junto ao cliente delas, né? Então, como é que é possível a gente superar essas resistências? Como é que a gente é possível educar este mercado e educar aí as suas equipes internas para que a gente consiga ter melhores resultados? Mas antes de você trazer essa resposta, a gente vai vir agora para um rápido intervalo e volta em seguida para bater esse papo bacana no bloco 2, junto com a Patrícia e com a participação aí dos nossos ouvintes. Qual o seu maior desafio com treinamentos obrigatórios? O futuro é digital e com o Sistema Escudo, seus treinamentos também podem ser. Capacite seus colaboradores com uma ferramenta 100% digital, interativa e em conformidade com a legislação. Com uma interface amigável e intuitiva, seu aluno navega com facilidade pela plataforma para acessar os cursos em que está matriculado, descobrir as trilhas de aprendizagem montadas por você, a biblioteca com material didático e até mesmo imprimir uma nova cópia dos certificados dos cursos que já concluiu, uma vez que o sistema gera o certificado automaticamente após a conclusão dos treinamentos. São mais de 55 cursos gamificados em saúde e segurança do trabalho à sua disposição. Com eles, seu aluno aprende no próprio ritmo, enquanto interage com simuladores e figuras 3D, em um módulo que só permite que ele avance quando comprovar sua aprendizagem através de testes randômicos. Mas se o conteúdo for complexo demais, ou apenas um lembrete, você pode usar o módulo de pílulas de conhecimento. Nele é possível oferecer conteúdos rápidos, diretos e pontuais no formato de vídeo. E para avaliar o conhecimento do aluno, é possível disponibilizar um quiz antes e depois das pílulas. Com o nosso novíssimo indicador de engajamento, seu aluno também poderá acompanhar o próprio engajamento com os cursos nos quais está matriculado e seu empenho em concluí-los. Além disso, é possível optar pelo módulo de gamificação, onde você cria desafios, missões e jornadas ao agrupar treinamentos, premiando o aluno com pontos conforme ele conclui cada uma das etapas. Mas se o seu desafio é com o apoio pedagógico e o controle de acessos do aluno, conte com instrutores técnicos remotos prontos para atender às dúvidas do aluno através do menu Tira Dúvidas dentro da sala de aula virtual. E mais, observe a experiência individual de cada aluno através de relatórios personalizáveis e controle o acesso individual através do registro de logs detalhado.
Com o sistema Escudo também é possível oferecer uma experiência de aprendizagem colaborativa, através dos fóruns de discussão e da ativação de uma página social própria da plataforma, onde o aluno poderá interagir e seguir o perfil de colegas, compartilhar postagens, curtir e comentar. Pronto para reduzir o tempo de capacitação pela metade? Então venha conhecer o Sistema Escudo, a sua plataforma de treinamentos normativos. Fale agora com um dos nossos especialistas e agende uma demonstração. E estamos de volta para o segundo bloco aqui da Live do Escudo. Lembrando que a Live do Escudo é um encontro aí quinzenal das consultorias de saúde e segurança mais relevantes do Brasil. A gente está recebendo essa noite Patrícia Rangel, especialista em aprendizagem e em saúde e segurança no trabalho, né? Debutando aqui conosco. E a gente deixou uma perguntinha para a Patrícia responder agora no segundo bloco, né? Patrícia, então posso relembrar? Então relembra aí, Diego, por favor. Deixa eu relembrar que eu favor, vou jogar aqui um case para a gente pensar junto aqui com a Patrícia, né? Então, a gente está falando aqui de que ainda as consultorias sejam criativas, existe essa resistência do novo. Não só na própria consultoria, que às vezes não acredita em algumas mudanças, mas que não consegue provocar o seu cliente para mudar a forma como vinha fazendo as coisas. Quer ver só um exemplo aqui para a Patrícia nos ajudar como lidar com essas mudanças? Se uma empresa, um cliente final, Patrícia, chegar para você e falar o seguinte, né, ou chega para a consultoria aí que você está ajudando e fala o seguinte, olha, meu cliente, ele é da área de construção civil. A grande maioria dos meus clientes são da área de construção civil. E aí eu estou apaixonado, estou maravilhado com a solução aí de vocês do Portal Escudo, entendi que eu vou entregar um treinamento que os alunos vão gostar, né, que vão ficar engajados, que vai gerar aprendizagem, entendi que vai ter gestão também para a empresa, mas lá tradicionalmente o pessoal faz tudo presencial. Por quê? Porque o público-alvo deles tem uma baixa escolaridade, né? Não tem também muita estrutura de TI lá implantada para pensar em ensino à distância, né? Como é que eu, como consultoria, vou ajudar meu cliente a mudar essa mentalidade, a implementar essa cultura nova de um treinamento digital, né? Onde o pessoal acredita apenas que o presencial vai funcionar com esse público, né? Como é que a gente ajudaria eles a implementar essa mudança, a ser criativo para gerar melhores resultados aí e resolver problemas? Tá, vamos lá. Esse exemplo que você deu, eu gosto bastante, porque, assim, eu atuei muitos anos na indústria, né? Então, muito funcionário operacional, geralmente 80% da nossa força de trabalho é a área operacional, e existe esse mito de que a área operacional não pode ter contato com tecnologia, porque não sabe, porque não conhece, porque não tem escolaridade. Isso é um grande mito. E cabe ao gestor de segurança do trabalho trabalhar essa resistência. E esse é o grande desafio. Então, assim, se eu tivesse que fazer alguma coisa com esse exemplo que você deu, da construção civil, eu criaria uma unidade móvel de treinamento, que foi o que eu já fiz em algumas empresas que eu atuei. Então, o que é a unidade móvel de treinamento? É um nome bonito, porque eu sou marqueteira. Então, eu acho que o profissional de segurança do trabalho tem que ver o produto, tem que colocar na sua empresa o que é o impacto da sua atividade. Então, uma unidade móvel de treinamento pode ser um notebook que circula de obra em obra e que chega na obra conectada à internet e vai ter o horário de treinamento daquele colaborador. Então, isso eu chamo de unidade móvel de treinamento, não é um notebook. E aí tem aquela resistência assim, mas o funcionário não sabe usar a tecnologia. Mito. A gente está aí na Semana do Folclore, né? Então vamos aproveitar e falar de mito. É mito também, porque assim, todo mundo usa tecnologia, todo mundo usa celular, todo mundo sabe usar o touch. E se realmente o notebook, o mouse, o teclado é um empecilho na sua empresa, você vai ter um custo muito baixo para fazer responsabilidade social. Então, você coloca um estagiário que vai dar apoio, vai ensinar o seu colaborador como que usa a tecnologia e automaticamente você vai matar
dois problemas com essa criatividade e essa inovação. Você vai resolver a demanda de treinamento, que você não vai precisar parar a obra toda num único momento para dar um treinamento presencial. Você monta uma escala, uma logística de treinamento, onde cada funcionário vai ter o seu horário para participar dessa unidade móvel de treinamento dentro da logística que for permitida daquela atividade do dia. E aí, às vezes, um estagiário que vai ensinar como usar a tecnologia, o funcionário vai ficar muito feliz com a empresa. Porque a pessoa fica... Não sei se caiu aí para vocês. Aqui deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui. Mas pode repetir o último trecho aí que a gente te acompanha aqui. Tá, eu estava falando, não sei se vocês conseguiram entender, mas eu dei uma sugestão, mas assim, uma questão de usar a unidade móvel de treinamento. Deu para ouvir essa parte? Isso, toda essa parte sim. O finalzinho que não pegou direito só. Tá, no final eu estava só falando assim, que existem custos muito pequenos envolvidos nesse processo, mas que os ganhos são muito maiores, porque você tem o envolvimento do colaborador, o colaborador passa a vestir a camisa daquela empresa, acredita que a empresa investe nele, não apenas nos treinamentos obrigatórios, mas porque está ensinando aquele colaborador a usar a tecnologia, então ele não vai embora, ele não vai faltar, e isso acaba aumentando a produtividade da empresa, melhora o resultado e automaticamente melhora o faturamento da empresa. Então, foi um pequeno exemplo de que, assim, se o profissional de segurança for criativo, dá para fazer muita coisa bacana. E, enquanto profissionais consultores, cabe a nós ajudar esses profissionais de segurança do trabalho resistentes, que estão lá na área, a conseguir performar com boas ideias. Eu faria dessa forma. Sim, legal. Engraçado você comentar sobre isso, porque eu estava vindo aqui para o trabalho hoje e estacionei o carro e estava dando uma olhada porque tem uma obra aqui próxima e tinha 2 colaboradores, né? Os 2, obra, né? Pedreiro, servente pedreiro e assim por diante. Só que assim, em meio ao trabalho, estavam os 2 olhando para a tela do celular, né? Vendo algum conteúdo ali, que eu não sabia exatamente o que era, não posso dizer que era um treinamento, porque daí não seria adequado até eles estarem fazendo daquele jeito, mas às vezes consultando uma informação ou consultando uma outra informação. Está acompanhando aí, Patrícia, que deu uma travadinha do lado de cá. Estou ouvindo. Legal, então seguimos. E isso acabou me lembrando de que um outro dia eu também estava vindo para o trabalho, estacionei o carro, quando eu olhei na minha frente, tinha uma menina vendendo frutas no sinal, né? Aqui em Blumenau acaba também tendo pessoal vendendo fruta no sinal. Ela passou na minha frente, eu falei que não queria, mas quando eu olhei para ela, estava com o celular dentro do bolso de trás, né? Então, assim, a gente vendo esses pequenos detalhes do dia a dia, a gente começa a perceber que a tecnologia, ela está presente em todos os ambientes, né? Em todos os lugares. Eu costumava brincar com um amigo de que o telefone celular, ele é um apêndice às nossas deficiências. Como eu não consigo fazer transmissão de pensamento, né? No celular eu consigo conversar, consigo receber mensagem, consigo falar com o netinho, consigo falar com a netinha, com o filho, com a mãe, com a mulher, enfim, eu estou lá dentro. E aí é interessante a gente dizer assim, se isso acontece no dia a dia, por que a gente ainda encontra a relutância dos profissionais de saúde e segurança no trabalho de quererem dizer o seguinte, olha, se eu colocar alguma coisa para o meu colaborador aprender no celular, eu preciso que ele assine um termo dizendo, enquanto no trabalho eu tenho que fazer força para ele não usar o dispositivo dentro do trabalho, né? Não é um contrassenso isso? Sim. É exatamente isso que acontece mesmo. O ponto do celular, ele é polêmico por conta disso que você acabou de falar. Assim, as áreas produtivas não permitem o uso do celular, e aí acaba que vira uma birra, né? Já que eu não posso usar o celular, eu também não vou usar para treinamento. Eu não posso usar o celular, eu não quero usar meu celular para nada. E ok, isso é válido, é uma discussão válida, por isso que eu coloco sempre assim, a gente tem que entender que a tecnologia está aí para ser utilizada e cada empresa, dentro da sua política, dentro dos seus valores, dentro do que é permitido utilizar, trazer alternativas
não apenas para o treinamento, mas para a entrega de APIs, para a realização de ambientações de segurança, uma série de atividades operacionais que nós temos que realizar, que a tecnologia veio para nos facilitar. Então, claro, se a gente souber dosar e equilibrar o uso com inteligência e com parcimônia, vai ser bom para ambas as partes, tanto para o colaborador quanto para o gestor. E aí, ter uma empresa prestadora de serviço que possa propiciar essa tecnologia é um grande ganho, porque a gente tira o profissional de segurança do trabalho da função de operador e coloca ele numa função de gestor, que é o sonho de qualquer profissional de saúde e segurança do trabalho, porque, infelizmente, eu até brinco que, assim, o maior trauma que eu tenho na minha vida é você fazer engenharia, você se especializa, faz pós-graduação e depois sai para fazer votação, dissipa numa caixa de sapato debaixo do braço. Eu falo, gente, isso é uma coisa vergonhosa, assim, sabe? Não dá para achar que isso é normal. A gente precisa levar a tecnologia para isso, porque realmente, assim, fica constrangedor o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente exige do colaborador na ponta, a gente ainda ficar circulando, fazendo permissão de trabalho na caneta, sabe? Tem muita coisa que a gente pode revolucionar na área de saúde e segurança do trabalho, e é onde vem aí a oportunidade para as empresas prestadoras de serviço levarem a tecnologia para esses gestores que querem inovação. Sim, e pressupondo, né, Patrícia, que essas empresas, essas consultorias, elas já estão seguindo esses passos, né, já estão tentando levar a tecnologia, já estão aí derrubando essas resistências, primeiramente internas, né, acreditam que sim, é possível mudar, é possível implementar essas melhorias na forma como a gente vem fazendo as coisas, e depois mostrando isso para o seu cliente, né, que elas já estão fazendo isso. O que vai diferenciar um prestador de serviço de outro? Né? O que vai diferenciar essas consultorias que já estão seguindo esses passos aí? Bom, eu gosto muito de uma palavra que é encantamento. Eu entendo que o que diferencia uma consultoria de outra, um prestador de serviço, de como que você atende. A gente precisa muito se preocupar, cada dia mais, em agregar valor à nossa prestação de serviço. Porque muitas vezes a consultoria de saúde e segurança do trabalho, ela ainda é vista como commodity, que é tudo igual, que eu só vou ali brigar por preço, que todo mundo anda de um jeito ou de outro, todo mundo vai fazer o laudo de um jeito ou de outro, o treinamento é igual, e não é. O que cabe a nós, enquanto consultoria, é justamente demonstrar isso através das nossas habilidades. Então, esse encantamento no atendimento é entregar um valor, entregar algo a mais para o seu cliente. E, assim, de verdade, a gente fala tanto aí das habilidades socioemocionais, das famosas soft skills, que os novos profissionais precisam ter, mas isso também se aplica para as empresas. Então, se a gente parar para pensar, o que vai diferenciar a minha consultoria da do outro? Como que eu utilizo essas habilidades. Então, como é que os meus profissionais estão trabalhando com resiliência, com trabalho em equipe, como que eles estão inovando, sendo criativos, coisas que a gente já falou bastante hoje. Então, isso vale muito para as empresas de consultoria, porque cabe a nós, enquanto responsáveis por essas empresas, fazer isso e também levar isso para os nossos colaboradores, porque automaticamente a gente vai levar essa entrega de qualidade para os nossos clientes e que vão levar isso para os colaboradores na ponta. Ou seja, se eu tenho o meu propósito claro, eu tenho os meus valores bem definidos, eu faço com que a minha equipe internalize essa nossa missão de levar o encantamento, de entregar algo a mais, a gente vai fazer isso acontecer com muita maestria junto a cada cliente. E é isso que vai nos diferenciar e que vai nos dar um valor diferenciado e até mesmo em termos de precificação, eu vou entregar algo a mais que aquele cliente espera e talvez eu seja reconhecido financeiramente por isso, porque eu levo o resultado financeiro também para o meu cliente quando eu gero essa satisfação no colaborador. Eu vejo dessa forma. Eu não sei se você concorda, Patrícia, que é essencial para quem está à frente de negócio pensar o seu negócio como um todo e, até certo ponto, simplificar determinadas posturas para ter uma compreensão melhor de qual que é o seu papel, ou usando o termo da moda, entender qual é o seu propósito em relação à prestação de serviço que executa.
Porque no fim do dia, todos que estamos trabalhando com saúde e segurança no trabalho, de alguma forma nós somos resolvedores de problemas, certo? O nosso cliente traz o problema, a gente analisa isso, diagnostica as necessidades, avalia quais são, dentro das nossas competências, o que pode ajudar efetivamente esse cliente a resolver o problema que ele está trazendo para nós. E eu acho que faz muito sentido num cenário como esse, que a gente analise não só dentro das nossas competências, ou seja, daquilo que a gente sabe fazer, mas também no conjunto de ferramentas que nós temos disponíveis para solucionar essa demanda que o cliente traz. No bom português, significa o seguinte: se eu não tenho várias ferramentas para resolver diferentes problemas, eu vou tentar resolver tudo só de um único jeito. É como o cara que tem um martelo na mão e tudo que passa na frente dele é prego. Né? Então, tudo que passa na frente é toma treinamento presencial, toma laudo disso, toma laudo daquilo. E o que eu entendi que você está trazendo para nós é que, assim, usando uma terminologia bem simples, que eu acho que às vezes a gente conversa com pessoas que são extremamente bem intencionadas, querem o desenvolvimento do seu negócio, mas às vezes não estudaram tanto quanto a gente, ou por conta das circunstâncias não conseguiram investir tanto tempo em aprendizagem, de trazer para ela que, assim, é como se você estivesse adotando ferramentas digitais, é como se você ampliasse a sua caixa de ferramentas para resolver o maior número de problemas para o seu cliente, o que no final do dia significa retorno financeiro para o teu negócio. O que você acha disso? É exatamente isso. Assim, tem uma frase muito comum na segurança do trabalho, né, que, óbvio, a gente apaga incêndio e apaga literalmente, né? O profissional de segurança do trabalho, ele é brigadista. Então, a gente apaga incêndio mesmo. Então, a gente brinca que a gente nasceu para apagar incêndio. Só que isso é muito complicado. A gente não pode viver apagando incêndio, nem mesmo os literais, nem só por força de expressão. Mas, assim, a gente acaba levando isso. Vamos tentando ilustrar o que você falou. Como é que nascem a maioria das empresas de consultoria de segurança do trabalho? É um profissional de segurança do trabalho, atuou no mercado, viu a oportunidade de prestar serviço na área e abriu uma empresa de consultoria. A grande maioria nasce dessa forma. Então, muitas vezes, e infelizmente, na formação do técnico de segurança ou até mesmo do engenheiro de segurança, nós não temos essa visão de administração, de gestão empresarial. E às vezes a gente realmente não aprende, a gente vai botando a mão na massa, eu vendo laudo, eu vendo treinamento, eu sei fazer e eu vou vender. E aí, quando eu falei essa questão de propósito, de valores, embora sejam termos muito assim, que parece que é mesmo só um termo da moda, que tem que ter um quadrinho preso, é aí que está a grande diferença. Porque se eu sei qual é o meu propósito, eu vou abrir minha empresa para quê? É para dar treinamento ou é para qualificar os colaboradores do meu cliente e levar aprendizado para ele? Porque isso é diferente. Se eu quero dar treinamento, estou preocupada em entregar certificado. Então, se eu quero entregar certificado, eu não preciso das melhores tecnologias. Mas você não vai entregar a sua missão de qualificação com maestria. Então, você não vai se diferenciar. Você vai ser mais um profissional preocupado em entregar certificado. E isso, infelizmente, é uma coisa do passado. Não pode mais existir. A gente tem que estar preocupado em mudar a cabeça do colaborador. Lembra que eu falei que há 21 anos eu estou na área, há 20 e pouco eu brigo com relação à capacitação, porque eu entendo que o meu papel é mudar a cabeça do colaborador, é fazer com que ele queira, por si só, voltar para casa com segurança. Eu não tenho que ficar pegando no pé dele, que ele não está seguindo o procedimento, que ele não está fazendo treinamento. Não, isso tem que ser uma vontade do colaborador. E como que a gente faz isso? É com muito trabalho, muita resiliência, é insistência, é treinamento, só que treinamento de qualidade. Então, quando eu penso em mim, qual o treinamento que eu quero dar? Eu quero dar um treinamento que engaje o colaborador. Eu quero dar um treinamento que ele vai pegar no final do treinamento e ele realmente sabe fazer e entende a importância daquele tema. Isso faz a diferença de uma prestação de serviço. Então, eu acho que o que tem que acontecer com os profissionais, com as consultorias de segurança do trabalho, em diferente treinamento, a gente está dando muito exemplo de treinamento aqui, óbvio, né, por questões do Portal Escudo, mas, assim, se a gente está falando de permissão de trabalho, entrega de EPI, eu tenho que fazer de um jeito que o meu propósito de mudar a cabeça do colaborador e fazer com que ele volte para casa com segurança, para a família dele, isso seja realmente vivenciado. E é isso que cabe para os nossos prestadores de serviço. Legal. Bem.
Vamos chamar aí, então, o próximo bloco, Demo? Vamos chamar o próximo bloco. E para o próximo bloco, a gente quer ouvir aí o passo a passo, Patrícia. A gente quer saber como colocar em prática, então, todas essas dicas para se diferenciar como consultoria com prestação de serviço, tá? Então, pense aí para a gente o passo a passo para o pessoal poder anotar e colocar na sua realidade. Voltamos daqui a pouquinho, pessoal, com essa resposta e também com as respostas das perguntas que vocês estão passando para a gente aí no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pode trazer para a gente, que a gente traz no próximo bloco, para a gente estar encerrando essa noite aí de bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta em 1 minuto. Menos de 1 minuto a gente já voltou. Então, voltamos agora para o terceiro e último bloco e você está na live do Escudo. Interessante, Demo, porque você começou a trazer, você deixou a pergunta do último bloco e a gente tem algumas participações aqui. Eu queria agradecer a participação da Monique Ferreira, que está com a gente. Pessoal, digam também para nós a cidade de onde vocês estão. É legal, porque daí a gente manda um alô aí para a cidade de vocês. O Ronaldo Adriano, que está junto com a gente. O patrão está junto conosco, o Hugo, acompanhando de casa aí. A Tainá está conosco. E, por último, o Adalberto Gonçalves está acompanhando a gente aqui. Pessoal, manda o nome das cidades aí. Patrícia, vamos fazer, você responde, eu vou complementar a pergunta do Demo, colocando no ar a pergunta do André Grais, que está junto com a gente, que ele não mandou só uma, mas mandou 2 perguntas para você. A pergunta dele, que a gente está botando na tela, é: como eu posso me organizar na prática para usar melhor a tecnologia? Que ferramentas eu preciso usar? Tá. Fiquei aqui pensando nesse 1 minuto aí, porque passo a passo sempre dá uma responsabilidade, né, de responder num passo a passo. Mas eu consegui pensar em 3 passos. E eu colocaria da seguinte forma. Primeiro, nós temos que ter foco no cliente. Então, assim, muito se fala hoje em user experience, que é a experiência do usuário. Fala-se muito também de customer success, que aí eu acho que o Demo se apresentou falando aí do sucesso do cliente. Ou seja, todos os nossos serviços, eles precisam estar focados no cliente. O nosso propósito tem que ser buscar a solução do problema do cliente. Então, para mim, o primeiro passo é esse foco. Em segundo, o que eu já falei anteriormente, mas vou repetir, com relação ao encantamento. Porque quando a gente tem foco no cliente e quer garantir o encantamento nesse atendimento, a gente vai buscar ter agilidade nas respostas, educação, que por muitas vezes, por incrível que pareça, acaba sendo esquecido. Hoje em dia parece que as pessoas esqueceram que tem que ser educadas. E para encantar, nada melhor do que a gente ser educado. E primeira coisa, saber ouvir. Então, quando a gente ouve de verdade, sabe? Assim, não é só ouvir porque fingiu que está ouvindo. Não, é entender qual que é a real necessidade daquele cliente. Então, assim, eu vou encantar porque eu estou focada no cliente. Eu quero encantar ouvindo qual é o problema, para somente então eu entregar uma solução. E aí, em terceiro, eu colocaria a questão da organização e planejamento. Então, para mim, esses são os 3 passos. Foco no cliente, encantamento e organização e planejamento. Quando eu falo de organização e planejamento, eu vou até aproveitar e dar algumas soluções aí respondendo a pergunta. A gente não consegue prestar um serviço diferenciado se a gente não for organizado, se a gente não planejar as nossas atividades, se a gente não planejar o nosso dia, a nossa semana. Então, para isso, nós temos que usar a tecnologia como nossa aliada. Então, são várias soluções que a gente pode utilizar. Então,
Então, assim, vamos pensar que nós temos ferramentas de gestão, como o próprio calendário do nosso e-mail. Se a gente utilizar pelo menos aquele calendário, já vai ter ali uma organização do seu dia. Mas tem algumas ferramentas como o Trello, que eu uso bastante. Até gosto de fazer um parênteses, porque eu uso o Trello com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um com 8 e um com 13, e eles têm Trello para as atividades deles. As atividades de casa, chegou da escola, lança no Trello, que é uma ferramenta de gestão de projetos. Mas que se você usar, você vai ver que ela é tão simples. Você vai colocando todas as suas tarefas, você vai caminhando com elas ao longo da execução e você consegue ver que você concluiu as suas atividades. Então, você não deixa atividades em aberto. É o bom e velho CRM. Então, quem tem uma empresa de consultoria tem que ter um CRM. O CRM, ele é um sistema de gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. Então, ali tem todo um processo de vendas embutido, né? Que a gente não vai aqui ficar se estendendo para falar de funil de vendas e processo comercial, mas um CRM é o mínimo que você precisa para saber qual o cliente que você está falando, o que você ouviu dele, o que ele precisa, o que você tem que entregar para ele, quais são as entregas combinadas, está tudo ali no seu sistema de gestão. Além disso, entendo que é super importante ter um sistema de gestão da parte de saúde e segurança também. Então, toda a parte dos exames, se você faz exames, laudos, se você faz os laudos, quais são os riscos, quais são os equipamentos. Se você tiver um sistema de gestão para isso, vai te ajudar bastante. E aí a gente conhece alguns, né? Eu não vou ficar citando nomes, que eu não sei se pode fazer jabá aqui, mas tem sistemas de gestão de API. O próprio LMS, vamos puxar a sardinha pelo menos para o Portal Escuro, tem uma plataforma de gestão de treinamentos, isso é fundamental para ter uma entrega organizada e planejada junto ao seu cliente. Então, assim, só para concluir, acho que tem uma técnica de gestão e administração que toda empresa de consultoria tem que ter para fazer esses 3 passos, que é 5W2H. Então, pesquisem sobre isso, porque quando você roda um 5W2H, você monta um plano de ação que determina exatamente o que fazer, como fazer, quem vai ser o responsável, quanto que vai custar, e isso ajuda demais na organização e no planejamento da sua consultoria. Eu entendo que se tiver tudo isso que eu falei, foco no cliente, encantamento, organização e planejamento, são os passos para o sucesso da sua consultoria. Eu queria complementar antes de passar para o Demo pegar a próxima pergunta, é que aonde que está o teu negócio nesse exato momento, né? Em que momento, qual é o nível de maturidade que o teu negócio tem nesse momento? Você precisa melhorar teu processo comercial? Então, vai uma receita para esse cenário. Você precisa melhorar o teu atendimento, que são coisas diferentes, né? Comercial é correr atrás, atendimento é recepcionar. Você precisa melhorar a tua prestação de serviço, então você tem que olhar para a tua prestação de serviço e trabalhar nela, usando o 5W2H que a Patrícia trouxe, analisar com profundidade e com muita autocrítica. Porque o que é mais importante para uma empresa não é o que a gente acha sobre o nosso negócio, mas o que o nosso cliente acha sobre o nosso negócio, que é relevante, porque, afinal de contas, é ele a razão de toda empresa, nesse atual momento, de estar no mercado. Ela quer trazer o cliente, né? E isso não pode ser um peso para a empresa, né? Querer atender bem o cliente. Atender o cliente bem tem que ser uma coisa que sai fácil, né? Como quem respira. Não é verdade, gente? Então, eu acho que isso é importante porque a mesma receita, às vezes, ela não vai encaixar para o teu momento na tua empresa. Então, ter autocrítica, né? Se a tua questão é processo, tem a ver com treinamento, com a prestação de serviço, vem aqui, conversa com a turma do Portal Escudo, vai poder saber. De repente, você já tem treinamento, já está no digital, já está dentro do Portal Escudo, quer trazer um serviço a mais para o teu cliente, a gente pode personalizar os conteúdos para o teu cliente, então isso fideliza o cliente junto com você. Então, perceba, para cada momento do negócio, uma solução diferente faz todo sentido, né? Demo, tá contigo.
Muito bem, já estamos chegando no final do último bloco e temos uma última pergunta, especialmente para aquele público, Patrícia, que você descreveu ali para nós, que quando começa uma consultoria, uma prestação de serviço, né, começa como um profissional que entende muito daí da área de SST e tenta e vai prestando, né, serviços para quem precisar e para quem ele tem relacionamento. E é comum que ele comece abordando e já vendendo, né, já atendendo pessoas físicas, né? E como é que ele poderia se organizar, né? O que ele poderia fazer para se tornar relevante e atrativo também para as pessoas jurídicas, também para as empresas, né? O que ele deveria fazer para poder competir também neste mercado como consultor, como prestador de serviço para as empresas? Travou. Ao vivo é assim mesmo, né, Demo? Não Na tem última jeito, né? pergunta, na A última última pergunta. Mas enquanto a Patrícia vai retomando lá. Esse mestre, você... Voltou aí, ó. Deu uma caído, travadinha, mas a pergunta. Não, voltou, fica tranquilo, tá tudo aqui, a gente segurou em pé aqui a conversa, vai lá. Bom, eu estava falando que é exatamente isso que acontece. A gente começa prestando serviço com network, né? Então, com quem eu conheço, com quem eu já trabalhei. Então, fica muito nessa venda de cliente final. E que a gente chama aí na área comercial de venda B2C, né? Que é de negócio para cliente. E essa venda para o cliente final, ela tem uma vantagem muito grande, que o tomador de decisão está ali na sua frente. Então, se você sabe qual é a dor, você tem uma solução e você precisa vender, é uma questão realmente de saber ouvir a demanda, oferecer a solução, entregar uma proposta de valor adequada e fazer a venda. O processo é mais rápido. Então, a tendência natural é começar por aí. No entanto, quando a gente foca ali nas vendas B2B, que seria realmente a minha empresa entregar para outras empresas, os desafios são um pouco maiores. E esses desafios é que devem nos mover, não podem nos travar. O primeiro deles é conseguir identificar quem é o tomador de decisão. Acho que esse é o ponto assim, mais difícil quando a gente começa a migrar para o B2B. Porque muitas vezes você começa a conversar com uma pessoa, seja pelo LinkedIn, seja ligando na empresa, mas essa pessoa não tem autonomia de decisão, não tem poder de compra, ela não tem um limite de orçamento que caiba o que você quer vender. Então, você acaba tendo aí esse desafio de descobrir qual é o caminho que você vai ter que traçar dentro dessa empresa para que a venda efetivamente possa ser realizada. Mas esse desafio é o mais bacana, porque é isso que vai fazer com que o teu ciclo de vendas vai ser mais desafiador, mas, no entanto, você vai conseguir ganhar em muita escala, porque a demanda de uma empresa é muito maior do que a demanda de uma pessoa física. Às vezes tem outras unidades que você também vai poder atender através da sua prestação de serviço. Aí no treinamento de vocês, por exemplo, é treinamento EAD. Então, assim, eu não preciso mais ter uma restrição geográfica. Eu moro em Ribeirão Preto, só posso trabalhar em Ribeirão Preto. Não, eu posso trabalhar no Brasil inteiro, porque o que eu entrego é predominantemente remoto. Aí, de novo, eu quero encantar o meu cliente, eu vou colocar um algo a mais. Então, eu vou buscar os meus parceiros para entregar um algo a mais nível Brasil, mas não estou mais restrito geograficamente ao meu local. Então, assim, se a gente parar e pensar no B2B, eu sou suspeita, porque é o universo que eu amo, porque quando a gente tem um desafio maior, a gente tem um objetivo a ser alcançado, que é muito maior, mas que vai mostrar a qualidade do teu trabalho, da sua consultoria. Então, você vai ter que estruturar um bom processo de vendas, você vai ter que ter as ofertas atrativas para grandes empresas, e aí, automaticamente, assim, você tem que ter entregas de qualidade. E aí, de novo, não vai entregar uma solução aquém do desejado pelo mercado. Então, você vai ter que se posicionar de uma forma mais estratégica, de uma forma mais competitiva. Então, assim, eu acho que o universo B2B é um grande desejo de toda empresa de consultoria. Tem um trabalho bem interessante de parceria de negócio. E aí, assim, vou fazer o meu jabá aqui, posso? Porque eu trabalho aí em parceria com o Portal Escudo, dando treinamento para os nossos parceiros de negócio. Então,
esse é o grande diferencial que eu vejo, porque eu sou apaixonada pelo Portal Escudo, porque realmente, assim, nós entregamos um treinamento comercial e de negócio para os nossos parceiros, para que eles saibam performar nesse universo B2B com muita maestria. Muito bem. É verdade. É engraçado como quem sabe ouvir o cliente e sabe se posicionar, né, tá em vantagem em relação ao seu concorrente, que na imensa maioria não ouvem tanto quanto deveriam ouvir os seus clientes, né? Então, eu acho que é um recado importante. Nós somos um meio, né, Demo? Eu acho que a gente pode se posicionar dessa forma. Nós somos um meio para ajudar você a fazer melhor o que você sabe fazer e que você faz muito bem, que é atender o teu cliente aí na outra ponta. Se está faltando algum tipo de informação, né, para melhorar esse teu processo interno, aí eu acho que é a hora de chamar a dona Patrícia, porque ela manja do assunto, a gente sabe que ela conhece muito do processo de venda, sabe estruturar, sabe avaliar não só ferramentas como o Portal Escudo, mas outras ferramentas também disponíveis no mercado, porque a gente sabe que a área de saúde e segurança não se faz somente de treinamentos, né? Demo, passa a bola para ti e a gente já está indo aí para o nosso último minuto da noite. É isso, agora é o momento de encerrar, né? Dizer que nós acreditamos muito nesse mercado que vende para pessoas jurídicas, a gente acredita nisso que a Patrícia trouxe, de vender em escala para você fidelizar, né? Vender com qualidade para fidelizar e manter eles aí na tua base. Conte conosco para trazer essas tecnologias educacionais, para mediar esse processo, para entregar gestão, para ir muito além aí do PowerPoint, né? Entregando valor, as capacitações, as certificações e todas as informações que o teu cliente final precisa para tomar boas decisões e cumprir aí tudo que é exigido dele, tá? Então estamos juntos, quem precisar da gente, basta nos chamar, que a gente vai ficar bem feliz em estar conversando com vocês. Patrícia, pode se despedir do pessoal aí, por favor? Claro, foi um prazer enorme ter participado aqui da live de vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas que tivemos aqui. E espero ter contribuído aí um pouquinho para esse processo de transformação que a gente está precisando tanto na área de saúde e segurança do trabalho, formando novos compradores e, enfim, foi um prazer. É isso aí, pessoal. E na live do Escudo você encontra conteúdo sempre pertinente para ajudar você a repensar o seu negócio e qualificar a sua atuação empresarial. Se o Portal Escudo traz informação relevante para clientes e para não clientes, né? Já estamos presentes aí em centenas de empresas em todo o Brasil e você pode ser mais um parceiro do Escudo. Agradecemos a participação de vocês e a gente se vê na próxima live. Até mais. Até mais, obrigado.